Jesus, isso é só nosso Deus que faz. Aleluia. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez na cidade de Nova Prata, mais propriamente nesta igreja, juntamente com o pastor Arthur, que nos honrou com este convite para termos o privilégio de falarmos a palavra do Rei. O pastor Arthur estava falando a respeito e um pouco preocupado com o horário, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ouvir os homens experientes. O que está acontecendo hoje é que o ser humano não quer mais parar para ouvir. É verdade, meu Deus. Ninguém mais quer ser aconselhado. Está todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. É verdade. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. Então, enquanto o pastor Arthur falava, eu dizia como Eliú disse, quando no livro de Jó, capítulo 32, ele chega na história e se encontra com Jó e seus 3 amigos, entre aspas, entre parênteses e alguns pontos a mais. Ele disse, ficou ouvindo eles conversando, então querendo dizer alguma coisa, mas ele era moço. Então ele disse assim no seu coração, dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Então fiquei ouvindo o meu pastor Arthur falar da sua experiência, da sua vida com Deus, do seu coração cheio de boas novas. Nós precisamos ouvir, não precisamos nos precipitar. Então, estou alegre por estar aqui nesta manhã, compartilhando deste vigor. Estava até pensando comigo que, se eu chegar aos 70, eu quero estar no vigor do pastor Arthur. Quero estar neste vigor. Aleluia. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 4, diz assim, a experiência produz a esperança. Aleluia. É vendo homens, como o pastor Arthur, trabalhando, é que nos motiva. A experiência dos mais velhos dá esperança aos mais novos. Nós aí, os novos obreiros, pregadores, jovens na seara, tomem esses homens por exemplo, para que você seja bem sucedido. Aleluia. Portanto, estamos alegres aqui nesta manhã, estar mais uma vez revendo os nossos queridos irmãos, as nossas queridas irmãs da cidade de Bento Gonçalves, também os obreiros que estão nos acompanhando, todos os irmãos que vieram, para ter mais um grupo aqui, mais uma equipe de Garibaldi aqui, mas houve alguns transtornos. E alguém diz assim, mas será que o diabo vai prevalecer? Eu digo não. Eu digo assim, Deus quis dar algum livramento e ficaram lá. Aqui não tem ponto para adversário. Nosso Deus é soberano. Esta obra é filha do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Fico feliz em estar também juntamente com o nosso senhor prefeito, vice-prefeito. Hoje pela manhã vocês são meus prefeitos, enquanto nós estamos aqui. Agradeço a Deus pela vida dos senhores. É sempre bom saber que existem homens que ainda reconhecem o valor de uma igreja em seu município. Estava me lembrando da cidade de São Paulo, de onde viemos. Eu morava muito próximo a uma grande favela, uma das favelas mais famosas de São Paulo. Ela era impenetrável. E hoje, se existe acesso nesta favela, nós entramos e saímos. Só que isso aconteceu a partir do instante em que a prefeitura da cidade apoiou todos os trabalhos evangélicos dentro da favela. Que a igreja conseguiu disseminar o seu pensamento de paz e de comunhão. Que seja esta a visão das nossas prefeituras. Muitas vezes nos lugares mais difíceis, por causa da criminalidade, por causa da violência, muitas vezes nem a polícia quer entrar, mas se você chegar lá,
tem um crente entregando um folhetinho da palavra do Senhor. Tem uma igrejinha lá no cantinho com 3, 4, 5 pessoas cantando que foi na cruz que Jesus morreu para salvar o homem do seu pecado. Aleluia. Eu gostaria, antes de ler a palavra que vou pregar, deixar então uma palavra ao nosso senhor prefeito e também ao nosso senhor vice-prefeito, que está no livro de Provérbios, o capítulo 22 e o versículo 29. Aqui está o segredo do sucesso na vida de um homem, em qualquer segmento em que ele tomar na sua vida. Eu sei que os senhores são idôneos, que eu não poderia de mim dar algum conselho, mas este vem da boca do Deus Todo-Poderoso, e não de mim. Diz assim, é uma pergunta, e para todas as perguntas a Bíblia tem uma resposta. Viste a um homem diligente na sua obra? Uma pergunta. Estão observando um homem diligente na sua obra, em qualquer obra que ele faça? A diligência. Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. O segredo do sucesso para a vida de um homem que está trilhando por um caminho de responsabilidade. Se vocês observarem um homem diligente, a Bíblia diz, ele será posto perante os reis. Ou seja, vai estar sempre junto às pessoas de maior autoridade ainda. Mas o segredo está na diligência. O que é a diligência? No passado, quando existiam aquelas diligências, aquelas viagens que atravessavam desertos, deserto não existe sinalização de trânsito, não existe nenhum tipo de guia. Então, para que uma caravana não se perdesse, eles formavam uma diligência. Um ia atrás do outro no mesmo sentido, no mesmo caminho, sem que ninguém desvirtuasse do propósito. Isto é diligência. Então, se um homem que não desvirtua os propósitos anteriores, ele será posto perante reis. E a Bíblia ainda diz no Salmo de número 127, o primeiro versículo e a primeira metade do versículo: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que nela edificam. Em vão trabalham os edificadores. Por que estou dizendo isso? Porque os homens têm que fazer como os nossos prefeito e vice-prefeito nesta manhã estão fazendo. Tirar um tempinho da sua vida para ouvir um pouco Deus falar. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia para lermos um trecho da palavra do Senhor para pregarmos. Não sei se serei maldoso com vocês, liberando aqui até a meia hora. Estou autorizado. Autorizado já fui. O pastor Arthur estava falando que nós precisamos de passar pelas autoridades. Autoridade já tenho. Mas eu gostaria que você meditasse na palavra do Senhor comigo nesta manhã. Primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12. Já sentimos a presença de Deus nesta manhã. Eu já senti a presença de Deus nesta manhã. Já me alegrei. Já adorei ao Senhor. E o interessante é que não terminou. Nosso Deus é um Deus tremendo, que não tem fim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo de número 8. Todos encontraram? Amém. O versículo 8 do capítulo 12 diz assim: e dos gaditas se retiraram a Davi a um lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros
como corças sobre os montes. Amém? Amém. Tome o teu assento em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nesta manhã a ocasião é da inauguração desta igreja, neste município, a colocação de um território divino na terra. É embaixada do céu. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E uma embaixada é território do país que ele representa dentro de outro país. E aqui se torna território divino, porque é embaixada do céu. Aqui só tem embaixadores, dos que pregam a palavra do Senhor, só tem embaixadores. E embaixadores são chamados, são escolhidos. Na realidade, eu não sei nem o que um homem precisa, no que ele precisa se formar para ser embaixador de sua nação. Mas certamente ele precisa de uma qualificação e de uma boa reputação. Ele precisa ter um bom caráter para chegar a ser embaixador de sua nação. E nesta igreja o Senhor tem escolhido este lugar, como foi lido na palavra introdutória, que o Senhor escolheu este lugar. E os homens naturais podem não entender o porquê de determinadas escolhas, porque nós somos frágeis no nosso conhecimento. Mas o Deus que nós estamos servindo, a Bíblia diz que Ele é onisciente, sabe todas as coisas nos 3 tempos da eternidade, no passado, no presente e no futuro. E aqui esta palavra está falando também de uma escolha que Deus fez. O pastor Arthur estava dizendo de homens que querem tomar reinados à força, querem arrombar as portas para se assentar nos tronos, se tornam rebeldes e querem forçar uma entronização. Este foi um caso de um homem antecessor, predecessor do rei Davi, um homem chamado Saul, que não foi ungido a rei, reinava por nomeação do povo, que foi colocado para liderar o povo por alguns detalhes naturais. Mas Deus chama um homem chamado Davi. Quem é que não conhece a história de Davi? Ou quem é que nunca ouviu falar de Davi? Quando Deus chamou Davi, ninguém, nem propriamente a sua família, lhe dava o devido valor e acreditava no seu chamado. E essa pode ser uma realidade dessa igreja nesta manhã. Quando Deus coloca a princípio a aparência, conta. Mas depois Deus mostra que não é pela aparência, é pelo reino espiritual. Da maneira que Ele age, quando um povo se coloca à disposição. Então Deus chama o homem chamado Davi, escolhe a dedo através do profeta Samuel, derrama a unção sobre ele e lhe faz promessas. Quando Deus escolhe e coloca, Deus envia os melhores e de melhor qualidade para fazer a sua obra. Só quero dizer que isto não está na escala do ser humano, na ótica natural. Quando o homem olha, ele pode até dizer: este não é o melhor, esta não é a melhor hora, este não é o melhor lugar, este não tem capacidade. Mas Deus vai mostrando pela presença do Espírito dele na vida do ser humano que vive de uma forma espiritual, que este mundo é muito pequeno
escolha, Deus foi selecionando a Davi alguns homens que iriam compor o seu exército. E neste capítulo tem toda esta narrativa, a eleição de Deus, trazendo homens guerreiros, valentes, para compor o exército de Davi. Davi seria rei, Davi seria líder, mas não existe líder sem liderado, não existe rei sem subordinado, precisa de assessoria, precisa de companheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ninguém é bom suficientemente sozinho, mas quando se une numa boa reunião de homens com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, e se porventura tiver ideias divergentes, eu respeito a dele e ele respeita a minha, e vamos trabalhar para o reino. Vamos ver qual é a ideia do Senhor Jesus. Quando a minha ideia não é convergente à ideia do meu irmão, eu vou desprezar a minha ideia, ele despreza a dele, e nós fazemos a obra do Senhor para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Davi precisava de um exército. Já viu nação sem exército? Já viu igreja sem crente? Já viu prefeitura sem município, sem população? Não existe. E quando Deus coloca um homem, Deus vai trazendo pessoas de qualidade para fazer a obra do Senhor Jesus. E no versículo que lemos, Deus separa um grupo de homens. E a Bíblia diz que este grupo de homens eram descendentes de Gade, os Gaditas. Gade foi um dos filhos de Jacó. Era uma tribo de Israel dentre as 12. Gade era filho de Zilpa, servo de Adileia, que era esposa de Jacó. E ele foi um moço de muito valor. E desse moço, ele teve a sua descendência, as suas gerações, até que chegou neste dia em que dos Gaditas, homens de guerra para a peleja, varões valentes se formaram da família de Gade. Mas tudo tem um princípio, tudo tem um começo. Por isso a Bíblia diz: não remova os limites antigos que te colocaram teus pais. Não remova, fique neles. Por isso eu gostaria que você fosse comigo lá no livro do Gênesis, capítulo 49. Vamos entender. Tudo tem um princípio. Glória a Deus, obrigado. Gênesis capítulo 49. Se você ler o subtítulo, se a sua Bíblia tem a mesma tradução, diz assim: Jacó abençoa seus filhos. Está vendo? Jacó abençoa seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que nos interessa agora é a tribo de Gade. Jacó começa a abençoar cada um dos seus filhos, um por um dos seus 12. Chama. Aí no versículo 19, ele chama Gade. Esse menino, esse moço. E diz assim: coloca a mão sobre Gade. E já profetiza sobre Gade que este seria um exército. Veja bem, quanto a Gade, uma tropa o acometerá. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai ser vencido? Ele vai ser derrotado? Não. Ele continua a bênção. Mas ele, Gade, a acometerá por fim. Ou seja, ele vai ser acometido por uma tropa, mas ele vai prevalecer sobre ela. Aleluia. Vão lutar contra ele, mas ele vai reagir e vai vencer. Aqui é o princípio do sucesso de Gade e de seus descendentes. A bênção do pai. A bênção do pai. E a bênção do
todos nós pais, graças a Deus, o Senhor tem me presenteado com 2 filhos. Glória a Deus, aleluia. São bênçãos, são joias preciosas na minha vida. Aleluia. E o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar, a Bíblia diz que estão na língua. Ela dá morte e ela dá vida. Pai amado, aleluia. Por isso Deus chama a igreja para abençoar. Graças a Deus. Então que esta igreja continue abençoando os vizinhos, abençoando o próximo, abençoando as autoridades, abençoando o município, abençoando a nação. Com o quê? Com a pregação da palavra que salva, com a pregação da palavra que liberta, com a pregação da palavra que livra o homem das mãos de Satanás. Aleluia! É a maior bênção, é a salvação da alma. Aleluia! Sabe por que o ser humano entra nas drogas ou nos vícios? Porque aqui dentro está vazio. Sabe por que a gente sofre de depressão? Porque aqui dentro está vazio. E este vazio só é preenchido com a presença dele. Este segredo a igreja tem. Amém. Aleluia. Eita glória. Ei, a bênção de Deus é sobre a tua vida nesta manhã. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus. Um exemplo para mim: abençoar os meus filhos. Abençoe os teus filhos, pai. Mãe, abençoe tuas filhas, teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Não profetize que ele vai ser rebelde como é o pai. Não profetize que ele vai viver na miséria. Glória a Deus, aleluia. Não profetize que se ele continuar assim ele vai para a cadeia. Não profetize isso. Abre a tua boca e diga: meu filho, tu serás um obreiro na casa do pai. Aleluia! Tens poder na tua boca. Profetiza bênção sobre a vida dos teus filhos. Aleluia! Aleluia, Senhor. O meu filho não vai para a igreja, ele é um rebelde. Ele não para, ele não obedece. Ele vive na rua o dia inteiro. Se continuar desse jeito vai ser um marginal. Não saia isso da tua boca. Não pode nem dar 2 tipos de água de uma fonte só. Ou tu tem água doce, ou tu tem água salgada. Mas se tu é filho de Deus, a bênção está sobre a tua vida. Se espere para a tua família. Aleluia! Abre a boca e profetiza a bênção na tua casa. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Deus livra. Glória. Deus tira o ser humano de lá. Glória a Deus. Não veja o ser humano passar ali na rua. Esse aí já é. Esse aí não tem mais jeito. Jesus, aleluia. Não, fim desse aí. Qual é o tamanho do Deus que esta igreja serve? Olha para os caídos Aleluia. Glória a Deus. e seja o bom samaritano. Amém, Jesus. Alguém olha para os caídos e primeiro, de onde ele é? Ah, ele é ali do bairro ali de cima. Sei, já conheço. Você não tem jeito. E sai. Você não tem jeito, nós já levamos para a igreja, já oramos, já fizemos de tudo. Ele não... Já levamos para o centro de recuperação. Não, ele não vai, isso aí não vai. Não vai. Mas vai. Vai. Porque a última palavra é do Senhor. Aleluia. A vida do ser humano está num tribunal. O mal quer e o bem quer. Aí vem o acusador e vem o advogado. Não importa quais são os critérios usados. É Deus quem bate o martelo. É Ele o juiz. É Ele quem determina. Aleluia. E Ele determinou que esta igreja era para ser inaugurada hoje. Porque Ele quer fazer morada. Ele quer habitar. Ele quer mudar a situação de vidas, de almas. Ele bate o martelo e diz: a minha bênção está sobre ti. Aleluia.
do pai sobre o filho. Deus, aleluia. Meu filho, você terá grandes embaraços na tua vida, mas você vai ser guerreiro. Oh, Deus. Uma tropa vai te acometer, mas todas as vezes que você reagir, você vai vencer. Estava profetizando, a tribo de Gade será uma tribo de exército, notória. Todos conhecerão. E esta tribo ficou muito conceituada. Começa pela bênção do pai. Depois começa pelas considerações daqueles que estão ao redor e observam a procedência.